Sejam muito bem-vindos a Jericoacoara, Ceará. Existe uma pergunta que quase todo mundo faz antes de viajar para Jericoacoara. Será que vale a pena se hospedar dentro da vila de Jeri? Ou será que é melhor economizar e ficar em outras cidades da região, como Jijoca, Camocim ou Preá? Quando eu comecei a planejar essa viagem, essa também era uma das minhas maiores dúvidas. Mas depois de passar vários dias vivendo a rotina da vila de Jericoacoara, eu comecei a perceber que talvez o maior encanto desse destino não estivesse apenas nos passeios, mas sim na própria vila. E foi aí que eu entendi uma coisa. A experiência de Jericoacoara começa muito antes dos passeios. Neste vídeo, eu quero mostrar para você como realmente é ficar hospedado na vila de Jeri. Vou mostrar como chegar até aqui, como a vila funciona, o que dá para fazer sem precisar de bug, onde eu fiquei hospedado, os restaurantes que conheci, algumas dicas que podem facilitar muito a sua viagem e, principalmente, responder uma pergunta. Será que vale a pena escolher a vila de Jericoacoara como base da sua hospedagem? Então, antes de reservar o seu hotel, vem comigo. Porque depois de viver essa experiência, talvez você veja Jericoacoara de uma forma completamente diferente. Uma das coisas mais legais de viajar para Jericoacoara é que a aventura começa muito antes de você colocar os pés na vila. Diferente de muitos destinos turísticos, chegar até aqui faz parte da experiência. Se você vier de avião, existem duas opções principais. A primeira é desembarcar no aeroporto regional de Jericoacoara, em Cruz, que fica a cerca de 40 quilômetros da vila. Se você vir até o aeroporto de Jijoca, você pega um transfer também, mas é 40 minutos. A outra é chegar pelo aeroporto de Fortaleza, que oferece muito mais opções de voos e muitas vezes tarifas mais atrativas. Foi exatamente essa segunda opção que nós escolhemos. Fomos até Fortaleza, no aeroporto de Fortaleza. De lá a gente pegou um transfer que deixou a gente até na nossa pousada. No começo o percurso é bem tranquilo, mas chega um momento em que o asfalto termina, e é aí que a viagem ganha um novo capítulo. A partir desse ponto, o trajeto continua em veículos 4x4, cruzando dunas e caminhos de areia. E pode acreditar, essa parte é muito mais divertida do que parece. Enquanto a paisagem vai mudando, você percebe que está deixando a correria para trás. Confesso que foi nesse momento que eu comecei a entrar de verdade no clima de Jericoacoara. Porque não parece apenas um deslocamento, parece que a viagem já começou. E uma dica que fez toda a diferença na nossa experiência foi organizar esse trajeto com antecedência. Nós fizemos todo o transfer com o Naldo, que além de realizar o percurso entre Fortaleza e Jericoacoara, também faz os passeios de buggy pela região. Vamos conhecer hoje um dos passeios bem procurados também aqui. Disponíveis aqui em Jericoacoara com o nosso parceirão Naldo. É isso aí. Hoje a gente vai fazer um dos principais passeios aqui da nossa região de Jericoacoara. Hoje o nosso passeio vai ser um passeio personalizado nas principais lagoas. Foi tudo muito tranquilo, pontual e bem organizado. Se você também está planejando conhecer Jericoacoara, o contato dele está na descrição do vídeo. E para facilitar, também deixei um QR Code aparecendo aqui na tela. Vale a pena fazer um orçamento e tirar suas dúvidas diretamente com quem conhece a região. Depois de atravessar as dunas, finalmente chega o momento mais esperado. A primeira impressão de Jericoacoara. E é exatamente a partir daqui que você começa a entender por que tanta gente se apaixona por esse lugar. E é justamente quando você coloca os pés na vila que começa a entender que Jericoacoara não é um destino de praia convencional. Jeri tem outro ritmo. As ruas são de areia. Os carros praticamente ficam de fora da rotina da vila.
E boa parte do que você vai fazer por aqui acontece caminhando. É isso aí, pessoal. Essa é a vibe de Jeri. Pé na Uma areia, delícia. pé na areia, caminhando aí, ó. Assim a gente vai conhecendo a vila inteira. E apesar de parecer um pouco confusa nos primeiros minutos, a vila é relativamente pequena e você logo começa a reconhecer os caminhos. São 3 ruas principais onde fica o fervo, onde fica todo mundo, onde tem a maioria das pousadas, que é a Rua do Forró, a rua principal e a Rua São Francisco. A rua principal concentra boa parte do movimento, enquanto a Rua São Francisco e os diversos becos vão levando você para restaurantes, pousadas, lojas e outros cantinhos da vila. Dessas 3 ruas onde tudo acontece. E entre elas, vários becos que vai interligando uma com a outra. É assim, muito restaurante, isso que a gente tá de tarde e à noite isso aqui enche. Daí o pessoal chega dos passeios, aí fica tudo aqui na vila, no restaurante e tal, tem muita coisa, muito restaurante pra gente conhecer por aqui. E tem um lugar que acabou se tornando especialmente importante para nós durante essa viagem: o Beco Doce. Foi aqui que eu fiquei hospedado durante a viagem, na pousada Baobá. E mais adiante, eu vou mostrar um pouco melhor como foi a nossa experiência por lá, falar sobre a localização e contar por que escolhemos essa pousada para ficar em Jericoacoara. Porque depois de passar alguns dias em Jeri, eu percebi uma coisa que talvez seja uma das grandes vantagens de se hospedar dentro da vila. Você começa a conhecer o lugar de verdade. Durante o dia, a vila tem um ritmo mais tranquilo. As pessoas caminham sem pressa, as lojas vão abrindo, os restaurantes começam a preparar o movimento. E você percebe que não precisa necessariamente ter um roteiro para aproveitar Jeri. O programa é simplesmente sair caminhando e descobrir o que aparece pelo caminho. E se você está pensando que, por ser uma vila pequena e cercada por dunas, vai precisar trazer absolutamente tudo de casa, não é bem assim. No centrinho você encontra comércio suficiente para resolver boa parte das pequenas necessidades do dia a dia, sendo que a grande maioria aceita cartão. Então não é necessário levar tudo em dinheiro vivo. Tem, por exemplo, uma unidade das lojas americanas, onde você encontra coisas básicas como lanches, protetor solar, entre outros produtos que você precise no dia a dia. Então se tu vier aí pra Jeri, ó, esqueceu de trazer uma pasta de dente, uma escova de dente, a gente faz o quê? Vem pra Americanas. E assim, os precinhos são top, tá? Americanas, tranquilo, bem de boa. Nossa, vocês acham que não encontra promoção aqui em Jeri? Olha só, 5 por 10. Lanchinho do passeio tá garantido. Mas tem outros mercados também, tem uns mercadinhos ali na frente, na Rua do Forró, tem bastante opção, tá? Quando você está dentro da vila, praticamente tudo acontece ao seu redor. Você pode sair para tomar café, curtir uma praia na praia principal, voltar para a pousada e, mais tarde, simplesmente caminhar até a duna para assistir ao pôr do sol, sem precisar organizar um transfer para cada pequena coisa. Bom, depois de entender como a vila funciona, agora vem a parte que, para mim, mais ajuda a responder essa pergunta. O que será que dá para fazer saindo a pé da sua própria pousada? Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make E é aqui que a experiência de estar hospedado dentro da vila começa a fazer ainda mais sentido, porque você acorda, sai da pousada e já tá dentro de Jericoacoara, sem precisar planejar o dia inteiro antes de colocar o pé na rua. E talvez você nem imagine, mas existem algumas experiências incríveis que podem ser feitas simplesmente caminhando a partir da vila. Uma delas é a caminhada até a Pedra Furada. Nós fizemos esse percurso a pé, pela praia. E pra mim, essa é uma daquelas experiências em que o caminho faz parte do passeio. Você vai caminhando pela faixa de areia, com o mar de um lado e o Morro do Serrote do outro, até chegar a um dos cartões postais mais famosos de Jericoacoara. Só é importante prestar atenção à maré e ao horário da caminhada, porque dependendo das condições do mar, o percurso pela praia pode ficar mais difícil. E vale lembrar que o horário mais tradicional para fazer esse passeio é no final da tarde. Assim você pega o sol se pondo bem ali, no meio da Pedra Furada.
Mas nesse horário o espaço fica um pouco mais concorrido, então se prepare até para pegar uma fila para fazer a tão esperada foto. Porém, caso queira pegar a Pedra Furada mais vazia, opte por fazer o trajeto em outro horário. Só essa dica já vale o seu like, hein? E a nossa volta foi por outro caminho. A gente decidiu vir pela praia porque a gente queria, além de passar ali na caverna do Sami, que a gente fez umas fotos, né, mãe? E é melhor porque durante o dia tu consegue ir apreciando a praia e tal, vendo tudo que tem ao redor ali da praia. E para voltar, como já é depois do pôr do sol, já fica um pouco mais escuro. Como tem muita pedra, aí acaba se tornando perigoso. Voltando pelo Morro do Serrote é mais tranquilo porque tem a subida, que é bem íngreme, mas depois é uma caminhada e a descida. Aí para baixo todo santo ajuda, né? Lá de cima, você consegue ter uma visão completamente diferente da região. E você percebe como o cenário de Jericoacoara vai muito além daquela imagem clássica da praia. Mas talvez uma das experiências mais especiais que nós fizemos, saindo diretamente da vila, tenha acontecido antes mesmo do dia começar. Bom dia, pessoal, agora são 4h45 da manhã. A gente vai fazer um passeio bem diferente hoje. Vamos assistir o nascer do sol lá na Pedra Furada. A gente vai de canoa havaiana. A gente combinou de sair 5 horas da manhã aqui da praia de Jericoacoara. Nós saímos bem cedinho da praia principal de Jericoacoara, ainda com o céu começando a clarear, e leva a gente até a região da Pedra Furada para acompanhar o nascer do sol. É 1h30 de passeio, vai até a Pedra Furada para tentar pegar o nascer do sol. É cansativo, mas é uma experiência, né? Legal, assim, pra quem gosta de caiaque, stand-up. É uma experiência diferente, um passeio diferente. Como estávamos hospedados dentro da vila, voltamos depois do passeio e ainda tivemos tempo de tomar o café da manhã na pousada. Mais uma vantagem de estar hospedado em Jeri. Foi uma experiência diferente, bonita e que eu recomendo muito para quem estiver em Jeri. Esse passeio ele tá pelo Prime Gourmet, então um paga e o outro sai de graça. Então a gente pagou 125, 125 para nós dois. Se não fosse pelo Prime, seria 250 o casal. E se você ainda não conhece o Prime Gourmet, ele é um aplicativo de benefícios que oferece promoções em restaurantes, passeios e outras experiências em todo o Brasil. E ao longo desse vídeo, eu ainda vou mostrar outros lugares que conhecemos em Jericoacoara utilizando o aplicativo. Se você deseja saber mais sobre o Prime Gourmet, baixe através do QR Code ao lado e utilize o nosso cupom MODODESTINOS na assinatura. Você irá ganhar R$10 de desconto para ativar seu benefício. Mas tem um momento do dia em que praticamente todo mundo parece seguir o mesmo caminho: o pôr do sol. Esse é um passeio que você não pode deixar de fazer em Jericoacoara. O pôr do sol na duna é praticamente um marco da cidade e, sem dúvida, uma das experiências mais emblemáticas de Jeri. Talvez um dos pôres do sol mais famosos do Brasil. No final da tarde, todo mundo começa a caminhar em direção à duna para garantir um lugar e acompanhar o sol descendo no horizonte. E o melhor é que você não precisa de buggy, guia ou nenhum tipo de transporte para chegar até lá. É só sair caminhando pela vila, subir a duna e escolher um lugar para assistir ao espetáculo. E depois de passar o dia conhecendo Jeri, terminar a tarde assim é quase obrigatório. Till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull E olha que interessante, tudo isso que eu acabei de mostrar aconteceu sem a gente precisar pegar um bug sequer. Pedra Furada, Morro do Serrote, canoa havaiana, curtir um dia na praia principal e o pôr do sol na duna. Tudo começando praticamente na porta da pousada. Mas se você pensa que acabou, espera para ver a noite em Jericoacoara. E quando o sol desaparece, Jericoacoara muda completamente.
Então vamos mostrar aí a noite aí de Jeri para vocês. Aquele movimento da tarde vai dando lugar às luzes, aos restaurantes, às lojas e ao movimento dos becos. E é justamente nessa hora que você percebe mais uma vantagem de estar hospedado dentro da vila. Você não precisa pegar carro, transfer ou se preocupar com o horário. É só sair da pousada e começar a caminhar. E olha como a vila fica diferente à noite. As ruas de areia continuam as mesmas, mas o clima muda completamente. Os becos ficam movimentados, as lojas continuam abertas e os restaurantes começam a receber quem está voltando dos passeios. E você pode simplesmente caminhar sem destino, parar em uma loja, pegar um sorvetinho, escolher um restaurante ou simplesmente curtir o movimento. E para quem gosta de fazer umas comprinhas durante a viagem, Jeri também tem bastante opção. Tem artesanato, roupas, moda praia, lembrancinhas e várias lojinhas espalhadas pelos becos e pelas ruas principais. É aquele tipo de lugar em que vale a pena caminhar sem pressa, porque sempre aparece alguma coisa interessante pelo caminho. E se tem um lugar que representa bem essa noite mais descontraída de Jericoacoara, é a Rua das Caipes. Bom, vamos lá nas caipirinhas agora mostrar pra vocês. Bora ver a Rua das Caipes. As caipes. Aqui você encontra aquelas barraquinhas preparando caipirinhas na hora, com várias opções de frutas e combinações. Pegar uma Maria bonita. Vem pitaia, morango, aí açúcar e vodka. E dependendo do dia, ainda tem música ao vivo, deixando o ambiente ainda mais animado. É um lugar bem informal, descontraído e que combina muito com a proposta de Jeri. Vamos ver. Eu lutei, insisti, persisti, mas você Vira o copo. Muito gostosa. Top, hein? Muito. E é justamente nesses momentos que eu acho que ficar hospedado dentro da vila faz diferença. Mas já que estamos falando tanto sobre a vantagem de ficar dentro da vila, acho que chegou a hora de mostrar onde nós ficamos. A nossa escolha foi a pousada Baobá, que fica aqui no Beco Doce, bem no coração da vila de Jericoacoara. E uma das coisas que mais gostamos foi justamente a localização. Você está em uma área tranquila, mas ao mesmo tempo muito perto de praticamente tudo o que acontece na vila. É só sair pelo beco e começar a caminhar. Praia, restaurantes, lojas, praça, os principais becos, tudo fica muito próximo. O quarto que ficamos era confortável, bem organizado e tinha tudo aquilo que a gente espera depois de um dia inteiro de praia e passeio. Pessoal, a gente chegou do passeio e agora a gente vai mostrar pra vocês onde a gente tá hospedado aqui em Jericoacoara, tá? Vamos começar aqui pelo quarto então. Tem o frigobar, né? Aí aqui tem os cabides, tem a cama, ar-condicionado, que aqui não tem como ficar sem ar-condicionado. Tem a TV também, com os streams aí, você pode escolher qual que você achar melhor. Tem cofre, né, pra guardar aí joias, dinheiro, coisas importantes. Vem cá ver o banheiro, ó. Ele é bem comprido. Tem 2 pias, gente, olha só. Maravilha isso aqui, hein? Aí tem as toalhas aqui embaixo, tem o secador. Aqui, ó, dentro do box, shampoo, condicionador, bem diferenciado, bem bonitinho, ó. Um chuveirão também. Vamos mostrar a área externa aqui. Vamos. Ó, esse, como a gente tá no andar de cima, ele tem a sacada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A sacada pra relaxar depois de um passeio da tarde. E aqui vocês já podem ter a noção, ó, do tanto de verde que tem essa pousada. Cada cantinho aqui da pousada é pensado com muito cuidado, olha só. Eles colocam uma decoração em cada cantinho, espaço para descansar, cadeiras ali. Então, assim, é muito detalhe, muito cuidado mesmo. Vamos descer mais aqui para vocês verem. Olha essa passarela aqui, que legal. A pousada também tem uma área externa muito agradável, com uma piscina excelente. E o mais legal é que esse espaço fica no terraço,
A gente pegou o dia para aproveitar o hotel, para dar uma descansada também. E a gente vai aproveitar para mostrar a área externa aqui do hotel, tá? A gente vai começar mostrando a piscina maravilhosa que o hotel tem, ó. Dê uma olhada aqui na piscina. Além da piscina, tem vários cantinhos bem fotogênicos, ótimos para tirar algumas fotos e aproveitar o espaço com calma. E tem mais um detalhe que eu gostei bastante. Como a área fica no terraço, ela também acaba sendo um ótimo lugar para assistir ao pôr do sol de Jericoacoara. Então, além de curtir o pôr do sol na famosa duna, você ainda tem essa outra opção dentro da própria pousada. E o café da manhã também merece destaque, principalmente porque, como eu mostrei antes, em um dos nossos dias nós saímos bem cedo para fazer a canoa havaiana e conseguimos voltar para a pousada a tempo de tomar o café da manhã. Então, mais uma vez, estar hospedado dentro da vila acabou facilitando muito a nossa programação. Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso 6º dia, 7º dia, até perdi as contas agora, de passeio. A gente vai mostrar o café da manhã para vocês. É bem gostoso, tem um menu deles aqui. E a gente vai mostrar tudo que tem disponível ali para vocês estarem pedindo diariamente no café da manhã para vocês. E agora, para finalizar, o Peter foi de panqueca de Nutella. Prova pra ver se tá bom. É muito bom. Maravilhoso. Bem crocante. Igual todos os outros pratos. E eu pedi um omelete de presunto e queijo. A gente toma café aqui, ó. É um lugar bem aberto, bem arborizado. Tem uns passarinhos que de vez em quando vem aqui pedir comida pra nós. É muito legal. Durante os dias que ficamos aqui, eu gostei bastante da experiência. A pousada é bem cuidada, a localização é excelente e principalmente ela funcionou muito bem para o tipo de viagem que fizemos. E se você estiver procurando hospedagem em Jericoacoara, vou deixar na descrição o link da pousada Baobá pelo hotels.com. Por esse link você pode conferir as datas, os valores e ver se a pousada faz sentido para sua viagem. E vale a pena comparar as opções e reservar de acordo com o seu orçamento e o período da viagem. E uma coisa que me surpreendeu em Jericoacoara foi a variedade de restaurantes. Você encontra desde hambúrguer e comida mais casual até experiências gastronômicas bem interessantes. E durante a nossa viagem, nós experimentamos alguns lugares que quero mostrar para vocês. Agora a gente saiu para jantar aqui na vila. Vou mostrar para vocês mais um restaurante pelo Prime Gourmet. E vamos mostrar se a comida vai estar boa também. Começando pelo 567 Burger. Ele fica localizado no Beco do Forró e é uma opção para quem gosta de hambúrguer artesanal e quer uma refeição mais descontraída. O restaurante tem algumas mesas no piso superior, de onde você consegue acompanhar o movimento da vila enquanto saboreia o seu hambúrguer. O atendimento foi muito bom e o hambúrguer estava realmente delicioso. E na nossa viagem, ele também estava entre os estabelecimentos participantes do Prime Gourmet. Outro lugar que conhecemos foi o Boteco da Vila. Ele fica em cima das lojas americanas. A proposta aqui já é mais descontraída, com aquela pegada de boteco, boa música e opções variadas para comer e beber. Nós também utilizamos o Prime Gourmet por aqui, então foi mais uma oportunidade de experimentar um lugar diferente gastando menos. É uma boa opção para quem quer jantar sem muita formalidade e aproveitar o movimento da vila. O próximo foi o Delícias da Vila. Bom, pessoal, agora a gente saiu para jantar. A gente veio aqui no Delícias da Vila. Fica aqui na rua São Francisco. É um ambiente assim mais reservado, um cantinho da vila que quase não tem muito movimento, pelo que a gente tá vendo. O cardápio é bem variado, o ambiente é agradável. A gente veio aqui porque aceita o Prime também, então a gente vai fazer todas as refeições possíveis pelo Prime. A gente compra um e ganha outro. A gente pediu 2 cuscuz, então a gente vai pagar um e vamos ganhar o outro, tá? E tivemos uma ótima experiência por aqui. Agora o Peter vai dar o veredito dele. Vamos ver se tá bom mesmo. Carne de
É frango Com bacon. Desmontou um pouquinho, né? Bom. De 0 a 10. Meu, muito bom. Nota Top, 10. né? Uhum, bem gostoso. E novamente conseguimos aproveitar o benefício do Prime Gourmet. Deixa eu provar. Então, principalmente para quem está viajando em casal, esse tipo de benefício acaba fazendo uma diferença boa no orçamento da viagem. Tá uma delícia. Também passamos pelo Do Mundo. Aqui tivemos uma experiência um pouco diferente, com uma opção de comida mexicana. Eu só tenho algumas imagens do prato, então vou mostrar rapidamente para vocês conhecerem mais uma das opções que encontramos pela vila. E agora eu quero falar de uma experiência que realmente merece um destaque especial. Boa noite, pessoal. Nosso 5º dia aqui em Jericoacoara e hoje resolvemos sair um pouco do Prime Gourmet. Acabamos optando pelo Pescador, que é um restaurante um pouco mais refinado, mais requintado. E foi uma das experiências gastronômicas que mais gostei durante a viagem. Nesse caso, nós não conseguimos utilizar o Prime Gourmet, mas mesmo assim foi uma experiência que valeu muito a pena. O Pescador fica no Beco Doce também, Isso, pertinho da pousada do baú da lá. nossa pousada, né? Fica na esquina do Beco Doce com a São Francisco. Isso. A Rua São Francisco é onde tem muitos restaurantes bem requintados, bem refinados. É bem legal para você conhecer um restaurante mais requintado. Então, se você estiver disposto a conhecer uma opção um pouco mais especial durante a sua estadia em Jeri, eu colocaria o Pescador na lista. E claro que não poderia faltar um doce nessa lista. Então, pessoal, depois da nossa janta, do nosso hambúrguer, a gente merece sorvetinho. um sorvetinho, a gelateria. Jeri mescla gelateria. A Jeri Mescla foi uma das nossas paradas para tomar um gelato durante a viagem. É aquele tipo de parada perfeita depois de caminhar pela vila, principalmente no final da tarde ou depois do jantar. Olha só, ela dá uma provinha para você. Ah, show. Depois experimenta esse Nutella Crunch ali. Tá. Bom, delícia. Meu. E olha que lindinho o lugar. Eles são muito queridos, atendem muito bem. E outra opção para quem gosta de gelato é a Nonno Francesco. A proposta tem uma inspiração mais italiana e é uma boa alternativa para experimentar outro estilo de gelateria. Então, se você é daqueles que não consegue passar por uma gelateria sem parar, já pode colocar as duas na sua lista. Sabe o que é melhor? É que eles não têm dó. Quando dá pra gente provar, eles dão um tantão assim, gente, ó. Cara. Assim, ó, pra gente provar cada colherzinha. E eles deixam vocês provar à vontade. É muito bom. Mas depois de passar alguns dias vivendo tudo isso, fica a pergunta que trouxe a gente até aqui. Afinal, vale a pena ficar hospedado dentro da vila de Jericoacoara? Na minha opinião, sim. Principalmente se você quer realmente viver a experiência de Jeri, e não apenas visitar os seus principais pontos turísticos. Depois de 7 dias aqui, eu posso dizer que ficar dentro da vila não foi apenas uma escolha de hospedagem. Fez parte da experiência de conhecer Jericoacoara. E se você está planejando a sua viagem, vou deixar todos os links e contatos que mencionei durante o vídeo na descrição. E agora eu quero saber de você. Ficaria hospedado dentro da vila ou escolheria uma opção mais afastada para economizar? Conta aqui nos comentários. Eu sou o Peter, esse é o Modo Destinos e a gente se encontra na próxima viagem.